De janeiro para cá, nós vimos primeiro aquelas informações que, de uma certa forma, mostram que no campo da convencional ciência existem alguns trabalhos respeitáveis, pelo menos merecedores de apreciação e estudo, né, com isenção de ânimo. As experiências do psiquiatra canadense Ian Stevenson na Universidade da Virgínia, nós mostramos vários casos aqui dos livros que ele publicou. O primeiro deles é 20 casos sugestivos de reencarnação de 66 nos Estados Unidos e 70 no Brasil. Citamos as experiências do Brian Weiss, outro psiquiatra americano, que na realidade conseguiu, não com essa intenção, mas conseguiu reunir informações demonstrando que pacientes de que ele se utilizou para tentar enquadrar aí as pessoas dentro da normalidade da vida, né? Ele acessou informações tiradas ou talvez exteriorizadas dos pacientes que mostravam que tinham tido vidas pregressas que eram determinantes na realidade enfrentada hoje, que é, na verdade, parte daquilo de que o Espiritismo fala, na realidade, aptidões, facilidade para alguma coisa, precocidade, invariavelmente remetem-nos a aprendizados em vidas passadas, que por vários fatores acabam se manifestando na infância, na adolescência, na juventude. Falávamos há pouco do Blaise Pascal aqui, mas poderíamos citar Mozart, poderíamos citar muitos outros personagens que trouxeram para o mundo, bem jovenzinhos, óperas ou teoremas, como o caso do Pascal, né? Vimos depois, no mês seguinte, o problema da causa das doenças físicas e mentais, que reside necessariamente nas atitudes insensatas em vidas passadas, onde o abuso do poder, onde o prejuízo causado a outrem ou a si mesmos através do suicídio trouxeram pessoas com limitações físicas ou mentais. No mês passado vimos alguma coisa sobre esquizofrenia, mostrando que os esquizofrênicos, de maneira geral, são pessoas que carregam consigo o estigma criados por eles mesmos no uso da inteligência de uma forma também um tanto quanto talvez anormal, exagerada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depressão. Coincidentemente, essa semana uma mulher, uma mocinha da televisão, né, assistente de palco, acho do Raul Gil, suicidou-se aos 19 anos. Ela tinha perdido a mãe por câncer há 5, 6 anos antes, e evidentemente talvez o fato de desconhecer parte daquilo de que nós vamos falar aqui hoje acabou deixando-se arrastar para o suicídio, que o Espiritismo fala que na realidade não apenas uma interrupção num processo de evolução, mas invariavelmente o causador de alguns infortúnios que serão enfrentados no futuro em consequência das talvez sequelas criadas pela pessoa. Estou até acompanhando um caso muito interessante, que até é meio assim intrigante, né? Uma jovem, 36 para 37 anos, queria muito ter um segundo filho. O marido, há 2 anos atrás, foi meio que contra, e de repente ela informa agora em fevereiro que estaria grávida, e o marido parece que tinha se convencido que eles tinham que ter um segundo filho. E aí, dentro dos procedimentos normais, ela carregava consigo uma preocupação muito grande pelo fato de já ter passado dos 35 anos, ter uma criança com alguma normalidade, e fazendo, acho que no 3º mês de gestação desses exames que existem hoje, né, foi constatado, pelo menos indicado, que ela terá uma criança com síndrome de Down. Aí você fica pensando, meu Deus, para que serve a ciência? Não é verdade? Porque a moça e o marido entraram num parafuso, num surto. Eu recebi uma ligação dela um fim de tarde, eu estava saindo para uma palestra, e a menina estava totalmente aparvalhada, desesperada, gritando que queria sumir. Foi no dia que ela recebeu a confirmação. Felizmente, no processo que se seguiu, ela encontrou uma geneticista aí que acalmou-a, porque depois desse exame ela não quis mais saber de nada, mas o obstetra falou para ela que ela tinha que fazer uns exames complementares até para tomar as precauções necessárias, né?
Ela, na realidade, foi fazer um exame que parece que se realiza lá nos Estados Unidos, através de uma coleta de material, e no exame também houve alguns indicativos de que a criança deverá ter uma normalidade mental. A geneticista falou que não é para levar em consideração isso porque existem muitos erros de interpretação. A confirmação só virá no 5º mês de gestação, no ultrassom que ela fará, né? E aí ter-se-á certeza. Na verdade, Chico Xavier disse num programa de televisão, onde a Hebe Camargo e a Nair Belo entrevistavam em 1985, que a criança portadora de síndrome de Down, principalmente, no programa é até chamada de retardada, que não está muito certo, né? Porque o futuro trouxe o termo especial, que é mais assim, justo, né? E na verdade ele fala que é o suicida recente que volta. Danificou a cabeça com algum estampido lá, algum tiro que deu, e a sequela que fica na área lesionada determina o renascimento, às vezes por uma existência relativamente curta, mas sempre crianças muito carinhosas, afetuosas, diferentes inclusive do normal, só terão. E hoje a ciência avançou muito no sentido até de habilitá-la, tem muito deficiente mental aí, integrado em farmácias, em outras empresas, né, são aproveitados como mão de obra, né? Então nós vamos ver aqui que a depressão, que é realmente o mal do século, como foi dito lá embaixo, provavelmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, a partir do ano que vem será a segunda causa mortes no mundo. O Brasil tem uma quantidade absurda de depressivos ou deprimidos, e talvez o esclarecimento a respeito disso seja importante, do ponto de vista do Espiritismo. Nós mesclamos algumas informações da ciência, né, para que a gente possa mostrar que o que o Espiritismo tem a oferecer é um acréscimo que vai ampliar ainda mais a compreensão do problema, que é absolutamente personalizado, individualizado, né? A gente vê que vários fatores, dos fatores bioquímicos aos fatores sociais, aos fatores reencarnatórios, são, na verdade, determinantes desse quadro. E vamos ver, diferentemente do que talvez possamos imaginar, que há o componente espiritual. Componente espiritual externo e o componente espiritual interno. Eu trago já uma predisposição para esse sintoma. Vamos ver que interessante o que está aí. A primeira informação vem do Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, uma a dos que o homem não pode evitar e a outra das atribulações que ele mesmo provoca por sua falta de cuidado e excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Então a gente olha o que o Espiritismo tem a dizer. Eu estou aqui num processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de evolução. Tenho aqui um instrumento de trabalho chamado corpo físico, que é uma visão também bastante curiosa a respeito do problema. Um instrumento que eu deveria preservar e cuidar, como eu cuido do meu carro, como eu cuido do meu, sei lá, equipamento lá, o computador que eu uso para desenvolver minhas atividades profissionais, como eu uso a ferramenta lá da fábrica onde eu trabalho, eu deveria cuidar. Mas o que é que eu faço? Eu simplesmente vou desorganizando ele ao longo da vida, né? Eu sei que eu tenho um tanque aqui que na realidade tem uma capacidade de armazenamento de alimentos que deveriam ser mastigados para formar o bolo alimentar, para jogar lá no estômago e com ácido clorídrico dissolver e fazer as eliminações ou aproveitamentos. Só que se eu estou num churrasco de fim de semana, misturo muita cerveja com muita carne, sobrecarrego isso, e dá-lhe plasio, e dá-lhe chá de boldo, e dá de erva doce, e dá isso, e dá aquilo, e desesperado para tentar sair daquele sintoma de mal-estar, né? Mas é irracionalidade minha. Lá em 1945, André Luiz, quem lê o livro Missionários da Luz, quando André Luiz, ex-médico, fica espantado de ver aquela quantidade de espíritos desencarnados aspirando o cheiro do sangue quente naquele matadouro que eles vão buscar o Raul, ele fica assim até com náusea. E aí o Alexandre, que é o instrutor que ele está acompanhando, fala: André, não podemos esquecer que 70% do que nutre a estrutura física vem do oxigênio que ela respira. E o 30% é o complemento da proteína, carboidrato e outros elementos.
Mas o homem inverte tudo. Ele, na realidade, acaba ingerindo 70% e respirando muito mal 30%. Então, essas distorções vão criando aquela falta de cuidado e excessos que dá origem a muitos males físicos e mentais. Lá nos conteúdos do Espiritismo a gente encontra isso aí também. Emitindo um pensamento, colocamos um agente energético em circulação no organismo da vida. Agente esse que retornará fatalmente a nós, acrescido do bem ou do mal de que o revestimos. Então, nós sabemos através, no Netflix, eu falei mês passado, temos lá O Poder da Mente, que são médicos falando, não são leigos, não são espíritas, são pessoas de respeitabilidade, professores universitários, pessoas que passaram por experiências interessantes e que descobriram que o poder do pensamento deles conseguia curar. Como o Dr. Álvaro Avezum, não sei se você conhece, né? O Álvaro tem algumas palestras, fez algumas para nós aí na Casa do Caminho, já há muitos anos, ou faz uns 4 anos que ele não vai lá, ele só vai assistir as reuniões, mas ele falou há muito tempo atrás, uma delas, que em Israel já existe um consenso que na área cardiovascular, a fé, que na realidade é a movimentação do pensamento, é extremamente importante no processo de recuperação de pessoas acometidas de ataques cardíacos, processos de ordem cardíaca. Então, na verdade, essa informação é de domínio talvez deles, não é de domínio público ainda, mas o futuro com certeza vai nos conduzir a isso. Nós vamos perceber que o pensamento é uma irradiação que parte de nós, segundo André Luiz explica no livro Libertação, numa velocidade superior à velocidade da luz, 340 mil km por segundo, atinge o objetivo pretendido nesta ou em outra dimensão. Não existem barreiras físicas. O livro Experiências Psíquicas, Além da Cortina de Ferro, que é de 1970, de 2 jornalistas americanas que foram visitar lá o leste europeu, chegaram à conclusão que, na verdade, numa experiência entre Leningrado e Moscou, uma pessoa conseguiu transferir uma irradiação mental e movimentar alguns milímetros numa caixa de fósforo. Testemunhado por vários cientistas, aquele laboratório onde estava o material a ser movimentado era protegido por vidro, por aço, protegido por vários recursos para perceber-se que o pensamento não tem barreiras. Não há uma só falta, isso já analisando a visão da lei de causa e efeito, tudo que você fala, pensa, sente, faz, repercute em você mesmo. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à lei de Deus, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. O Espiritismo afirma que a lei de Deus está dentro de você, na sua consciência, só que ela tem uma capacidade de expansão regulada pelo nível de desenvolvimento da sua inteligência. Quanto mais inteligente, maior é a sua consciência, maior é o seu grau de responsabilidade perante o que você faz. O homem não é punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências da sua falta. Não tem por onde. Você não vai pagar pelo erro de ninguém. Não adianta você tentar. A gente vê as experiências do psicólogo, psiquiatra Bert Hellinger na constelação familiar, e ele monta um gráfico onde ele vai recompondo toda a sua ancestralidade e vai encontrar, como encontrou na família Kennedy, a responsabilidade pelas mortes violentas do Bob Kennedy, do John Fitzgerald, do Edward, todos aqueles Kennedy que morreram em acidente de avião, em acidente de tiro, né? Segundo Bert Hellinger, remontando, foi contratado pela família Kennedy, queria entender por que eles estavam passando por aquelas situações tão traumáticas, e na recomposição que ele faz dentro de uma estrutura muito legal, muito interessante, parece psicodrama, não sei se já viram uma demonstração, lá no YouTube tem uma demonstração dentro da OAB São Paulo, porque a OAB São Paulo está usando constelação familiar para tentar resolver problemas na vara da família. A demonstração que lá está é emocionante, porque é um cara que pede para ser constelado, como se diz, e aí são solicitados alguns voluntários e cada um vai representar o que quer ser constelado, o outro vai representar a esposa dele, uma outra pessoa. Ninguém conhece o negro, ninguém conhece a história do cara, e mais 2 vão representar os filhos.
Eu confesso que eu chorei no final, como chorou o cara que estava representando o cara, e o próprio cara. Porque por algum mistério, há uma egrégora ali, um campo de força que se estabelece, onde todos os sentimentos e situações que são apresentadas pelo constelado, representado pelo representante do constelado, que é confirmado lá pelo cara, na realidade são capturados não sei de onde, mas são sentimentos dos personagens envolvidos. Então a história do Bert Hellinger, só que o problema do Bert Hellinger é que ele não é reencarnacionista, ele era padre. Então, na verdade, para ele, digamos de uma certa forma, o paciente agora, o constelado, a ancestralidade dele criou o problema e ele veio aqui resgatar o problema do outro. Aí está escrito, ó, o homem não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências das suas faltas. O que o Bert Hellinger apurou com os Kennedy? Na época da colonização americana, na conquista do Oeste, familiares dele contratavam chineses, mão de obra barata, imigrantes, que eliminavam sem maiores complicações porque os caras estavam todos ilegais. Então houve muita barbaridade. Na época dos anos 30, da Depressão Americana, a família Kennedy em Chicago era produtora de bebida alcoólica, uma coisa subversiva, gangsters, e mataram muita gente. Então esses caras que vieram por aqui, o futuro que agora já é passado, eles na realidade estariam pagando pelos erros daqueles. Mas o Espiritismo fala, não está pagando pelo erro daquele, você está pagando pelo erro que ele cometeu, porque ele reencarnou para vir resolver o problema, sofrer em si mesmo a consequência daquilo que ele fez. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia chega um minuto em que o remorso, que é o grande problema, o Kardec fala, capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, a primeira coisa que o ser vai encarar quando ele morrer é o complexo de culpa, chamado de remorso, que gera o arrependimento, que gera a vontade de voltar, só que voltar não é assim, passa lá no departamento, já faz a programação. Não, tem um monte de outros fatores a serem considerados, inclusive o reencontro no âmbito da família, no âmbito do grupo social que você está, daqueles personagens com os quais você se comprometeu. Todavia chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques do retorno das nossas próprias emissões. Está no livro Libertação. É claro que não é todo mundo que é assim, porque nós temos que considerar que nós estamos num amplo espectro de seres humanos que tem desde o selvagem na África, que ainda o cérebro dele é desse tamanhinho, ele acha que aquele beiço desse tamanho, aquela orelha desse tamanho é o máximo, e tem aquele cara lá de Harvard, de Oxford, de Yale, que está pensando no futuro, criando, desenvolvendo pesquisas na genética, na astronomia, na física, na química. Então, tudo isso é muito interessante. Ontem a gente estava numa instituição e falava-se sobre a física quântica, da importância de nós estudarmos a física quântica. Porque o que a física quântica está falando é, na realidade, aquilo que o futuro vai considerar. Por quê? O físico chamado Marcelo Gleiser fala no livro Criação Imperfeita que, na realidade, por mais difícil que seja para a gente acreditar nisso, entender, a física quântica, através da teoria das supercordas, afirma que essa realidade aqui que é virtual. Que a gente imaginava que a realidade virtual é aquela que os instrumentos ópticos nos acessam, ou então o mundo espiritual. Mas não, tudo que aqui tem, invariavelmente, veio de lá. Você pega, por exemplo, os livros do André Luiz, que você pesquisou para fazer um dos trabalhos que você desenvolveu, e você vai ver no Obreiros da Vida Eterna o teaser, 1947, que é um instrumento que foi desenvolvido pela nossa tecnologia nos anos 90, que dispara petardo eletromagnético e arria o agressivo que está diante de você. Você vai ver armas de disparo desse tipo de projétil, né, que são descargas elétricas que atuam sobre o corpo humano, sossegando a agressividade dele. Você vai ver no livro Mensageiro os veículos movidos a propulsão eletromagnética. Você vai ver o aeróbus lá no tal do nosso lar, que na verdade se equipara ao trem-bala, porque ele se movimenta em cima de estruturas eletromagnéticas, ou seja, nós chegamos lá.
e trouxemos de lá a tecnologia que aqui estamos implantando. No dia eu encontrei um dado muito interessante, porque a gente fica pensando assim, por que no Rio Grande do Sul às vezes surge um grupo de neonazistas? Aí no livro Mensageiros, capítulo 18, há uma informação muito interessante. O André Luiz, o Aniceto e o Vicente estão vindo de nosso lar, o que demonstra que nosso lar não é ali do lado de lá da rua. Nosso lar está numa região distante, que exige para que eles cheguem ao Rio de Janeiro um dia e uma noite, quase 2 dias de viagem. Parte feita com veículo, parte feita com caminhar e parte feita com a volitação, que é um processo de transporte através do poder do pensamento. A partir de Petrópolis, que fica uns 100 quilômetros, acho que do Rio de Janeiro. Eles saem de lá por volta de 4, chegam mais ou menos às 6 horas na hora do rush. Lá naquela parada obrigatória que fez com que eles pernoitassem na casa de alguém, na realidade o anfitrião vai fazer algumas revelações importantes, tipo assim, na região correspondente ao nível em que eles estavam, na Europa, tinha sido deliberado que 50% de todos os vitimados nos bombardeios da Segunda Guerra Mundial fossem transferidos para a América. Aí o cara pergunta, mas e o problema do idioma, como é que se resolve? Aí o cara fala, as autoridades de lá designaram um enfermeiro instrutor para cuidar de cada grupo de 50 pessoas. E ele está comentando das dificuldades de acomodação de toda essa gente na alimentação, porque no plano espiritual a gente pensa que nós viramos anjos e saímos voando, tocando flauta, tocando harpa, e não é bem assim. A vida continua como aqui. Só vamos chegar nesse nível quando nós estivermos bem evoluídos. Então, quando a gente vê Santa Maria, quando a gente vê 10 anos antes a Argentina, jovens morrendo queimados, asfixiados em boates, quando nós vemos Haiti, que é a América, né? Haiti, 200 mil pessoas num terremoto. Segundo há um livro chamado Desencarnações Coletivas, do Jerônimo Mendonça, que fala que aquele povo haitiano, naquele uniforme negro, escondia parte dos 6 milhões de soldados nazistas que tinham comprometimentos. Então como nós não conseguimos dar um salto assim do ponto de vista evolutivo, nem o Paulo de Tarso conseguiu, apesar do esforço que fez, na realidade a gente vê que nós continuamos sendo os mesmos, daqui para lá e de volta para cá. A menos que nós tenhamos uma limitação física mental muito grande, ou um transtorno psiquiátrico, como aquele que eu relatei aqui do Dr. Andrei Moreira, na reunião passada, né? Na verdade, a menos que tenha essas condições, se nós formos como nós aparentemente normais, nós trazemos características, tendências políticas, étnicas, raciais, intolerâncias religiosas, tudo isso ainda está dentro da gente, porque habita em nós o egoísmo e o orgulho, né? O remorso é uma força que nos algema a retaguarda, então ninguém foge de si mesmo. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme, está no livro Entre a Terra e o Céu. E perdemos o carro, nós vamos morrer mesmo, é só olhar o espelho de hoje, a foto de 10 anos atrás, você tem certeza que você não vai durar muito. Mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível das nossas culpas. O que você fez, pensou, sentiu, intencionalmente, porque se for uma coisa assim banal, mas se você teve intenção, você gerou a culpa, gerou o complexo que vai te perseguir. É sempre uma nesga de sombras a eclipsar-nos a visão. Está no livro Ação e Reação, que é um livro fantástico. Bom, o que é depressão? Depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como os distúrbios do sono e do apetite. Mas isso não é fisiológico, ele se exterioriza no fisiológico, mas é espiritual. Você carrega, como falou ali, você vai ser perseguido pelo que você desenvolveu dentro da sua consciência. E como o Bruce Lipton fala no Teologia da Crença, os mamíferos, os cetáceos,
e os chimpanzés desenvolveram um instrumento de relação com o meio para trabalhar seu próprio progresso, chamado mente, dividido em consciente e inconsciente. Esse inconsciente, na realidade, representa tudo o que você fez no seu processo, desde que você ascendeu à condição humana. Então, todas as atitudes estão guardadas lá. E serão, de uma certa forma, acessadas ou exteriorizadas em função do processo evolutivo em que ele está em curso. Dentro de uma existência como os esquizofrênicos do mês passado, como os deficientes físicos e mentais do mês retrasado, você vai, na realidade, estar sempre diante das consequências, dos efeitos, das sequelas daquilo que você fez. No mês que vem nós vamos falar sobre inversões sexuais, que o espiritismo tem muita coisa a dizer, né? E a depressão também é um sintoma que vem do passado. O Chico Xavier, opinando sobre o tema, disse que depressão é a tristeza indevida que se transfigurou em desânimo, obscurecendo na criatura o valor do trabalho. Chegando ao limite máximo desse desencanto incompreensível diante da vida, muitas vezes a vítima de semelhante infortúnio cai no desequilíbrio das forças mentais, candidatando-se à matrícula no sanatório ou mesmo descendo aos degraus do abismo invisível, no qual se entrega facilmente às garras da morte prematura, sobretudo através do suicídio, né? Para o Chico Xavier, ninguém soube até hoje definir qual tipo de depressão conjugada à preguiça, porque a depressão em si mesma é uma moléstia realmente difícil de suportar. Então, é preciso, talvez, uma disseminação dessas informações sobre a imortalidade, sobre o atrelamento dos nossos sintomas atuais ao passado remoto ou próximo, para que talvez nós consigamos lidar com essas perdas que nos assustam tanto, né? Como a menina perdeu a mãe 5 anos antes por um câncer que deve ter sido terrível, e ela entrou no processo que foi evoluindo até que ela terminou com a vida recentemente, né? Depressão e tristeza não são a mesma coisa. Tristeza geralmente é algum acontecimento específico. Já no caso da depressão, existem alguns fatores que podem aumentar o risco de ela se desenvolver, como, por exemplo, a deficiência na produção de algumas substâncias pelo cérebro. Nós sabemos que o século XX foi pródigo em mostrar-nos que nosso cérebro é um laboratório químico que funciona também em função do quê? Da minha emoção. A minha emoção descontrolada gera descompensações na liberação dos neurotransmissores, por exemplo, que em excesso em alguma parte ou em falta em outra, pode gerar muitas vezes os transtornos que a gente acaba enfrentando, né? Aspectos da personalidade, a deficiência da produção de algumas substâncias pelo cérebro, a herança genética. O Espiritismo, como nós vimos, acho que no mês passado, afirma que filho de esquizofrênico tende a ser esquizofrênico. Porque existe uma lei chamada lei da afinidade. Nosso pensamento é um imã. E na realidade nós atraímos para junto de nós personagens que estão comprometidos às vezes com o mesmo tipo de ação insensata dentro do código das leis universais, que determina que nós, na realidade, amemos uns aos outros, a Deus sobre todas as coisas, e hajamos em prejuízo ou em favor do outro, como nós queremos que hajam em relação a nós, né? Baixa autoestima, pessimismo, são fatores da personalidade. Fatores ambientais como exposição à violência, negligência, pobreza, são fatores que muitas vezes desencadeiam em nós reações depressivas. Enquanto tristeza dura algumas horas ou até alguns dias, o mesmo não acontece com a depressão, que pode causar vários sinais e sintomas, como esses que são citados aqui. Não ter interesse ou prazer em atividades que antes eram divertidas, perder ou ganhar peso sem ter feito alterações na dieta, ter problemas com sono, dormir pouco ou dormir demais, ter explosões de raiva, mesmo com motivos tolos, estar sempre cansado, com pouca energia ou lento, sentir dificuldade para se concentrar ou tomar decisões, ter sentimento de culpa ou de inutilidade. Nós temos, do exemplo que fizemos no mês passado e retrasado, alguns exemplos. A cada 2, 3 perguntas nós temos alguns casos. O primeiro deles, uma mulher, 24 anos,
deprimida, apresentando alergias epidérmicas e coriza, ansiedade, angústia mental, lividez e prostração psíquica após ter desfeito o noivado às vésperas do casamento. Evidentemente, isso provoca em nós uma alteração no humor mesmo, na emoção, né? O fator causal, uma mente em turbilhão, que é um sintoma ampliado pela presença também na sua psicosfera de uma entidade obsessora, oportunista, sem maiores vínculos com a paciente. Então não é uma coisa trazida do passado. Como o pensamento é um ímã, e a nossa estrutura do corpo espiritual é uma esponja, nós absorvemos as influências mentais e físicas dessa entidade que está tirando proveito da situação, atormentando a coitada da moça. Sabe por quê? O Emmanuel, aquele cara que orientou Chico Xavier, num daqueles milhares de textos que estão contidos naquele série de livros lá, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, são 5 ou 6 palavras de vida eterna. Ele fala em um dos textos assim que nós somos um misto de sombra e luz. A sombra é o passado, é o inconsciente, e a luz é o presente. Só que a luz está apagada. Você só se deixa guiar pela pressão que você sofre do seu passado. Os americanos dizem assim, 80% do que move a criatura é o passado, 10% é o futuro e 5% é o presente. Nós não vivemos o presente. Nós estamos sob a pressão do ontem, sobre a expectativa do amanhã e esquecemos de prestar atenção no agora. Caso número 2, mulher, 30 anos, também espírita, que também mostra que espiritismo não salva ninguém, né? Se você tem o conhecimento, mas não aplica na sua própria realidade, é bobagem. Queixas de estresse e conflitos existenciais que se refletiam no seu dia a dia, levando-a a falar demais e de maneira agressiva, com arrependimentos e comportamento depressivo relevante, com reflexos no seu organismo acarretando problemas circulatórios e gastrointestinais. Vejam quantos efeitos causados pelo sintoma emocional. Apatia, inapetência, isolamento social, que é um outro característico da depressão. O que determinou isso? Saúde. Um dos fatores era o alcoolismo do marido, que não deve ser fácil você conviver com um cara que te surpreende no meio do caminho da sua vida com a dependência química que você não conhecia, talvez nem ele conhecesse, mas ele envereda por aquilo, até pela frustração, talvez diante do casamento, né, que invariavelmente é um processo de reaproximação e reconciliação entre seres, o que lhe trouxe insatisfação seguida da frigidez sexual, porque o sexo, como diz o André Luiz, o instinto sexual é o amor em expansão e às vezes a falta da liberação da energia gera também consequências prejudiciais no nosso comportamento social. Outro motivo, a ação repressora das suas concepções religiosas. Porque, infelizmente, embora o espiritismo tenha uma visão muito aberta, os espíritas não. Espírita também, invariavelmente, trazendo aquelas limitações impostas por outras escolas religiosas sobre pecado, sobre culpa, e invariavelmente a pessoa transfere aqui para dentro, e pelo desconhecimento do espiritismo, uma visão evangelizada demais do espiritismo, que é o que a gente vê. A gente não vê até o Chico Xavier chama a atenção numa das suas considerações sobre isso. A gente não vê o estabelecimento espírita como um campo de, talvez, abertura mental. Invariavelmente, os pregadores ficam lá naquela dissertação sobre Jesus, sobre o Evangelho, e na verdade às vezes dando mais demonstração de erudição do que propriamente abrindo a cabeça das pessoas para o fato de que são imortais, estão presas ao passado, ligadas a pessoas com as quais têm compromissos, experienciando a saúde física debilitada por conta dos estragos feitos remotamente ou mais recentemente. Então, o espiritismo tem que ser apresentado da forma como ele se mostra. Ele é bem aquilo que Jesus prometeu no capítulo 14, versículo 26. Ele pediria ao Pai, o Pai enviaria o Consolador prometido, que colocaria de maneira clara o que estava obscuro, que é isso aí, e ao mesmo tempo lembraria as pessoas do que ele havia dito. Porque no final do ciclo que nós estamos enfrentando, o materialismo parece que ganhou de goleada, né? A partir da Revolução Industrial, Revolução Tecnológica, hoje você gasta 1 hora diante do WhatsApp, mas não faz uma prece. Não tem paciência.
Uma reunião de evangelho no lar, que é uma recomendação dada pelos espíritas, pelo amor de Deus, que coisa chata. Olhar o Facebook, mais interessante. Aí tem um monte de besteira, os fake news, que é a fofoca do passado, né? E você se distrai e está envenenando a sua cabeça e está, de uma certa forma, neutralizando a possibilidade de receber algum tipo de oxigenação mental que vai fazer você enxergar com mais clareza a vida. Os problemas refletem um passado de delinquência, ou seja, nós estamos vendo ali o quadro atual, mas na verdade a informação é que tudo vem de um passado mais longínquo. Um passado de delinquência e irresponsabilidade com os afetos que foram transformados em cúmplices das mais estranhas maquinações do mal. Ou seja, o grupo familiar está tudo enrolado. É como o esquizofrênico do mês passado. Aquele caso do menino de 13 para 14 anos, que vê 2 vultos no ônibus. Ele era um moleque adotivo, tinha acabado de descobrir, mas descobriu também que a mulher que o adotou não estava mais satisfeita, não queria ter feito aquela coisa, estava arrependida. Ali foi o princípio do processo da esquizofrenia que se instalaria, porque ele trazia do passado comprometimentos da consciência com aquela mulher, inclusive, que foi sua chefe num bando que atuava na região nordeste do Brasil, muitas vezes invadindo lares, aldeias, os jagunços, os cangaceiros do passado. E ele, na verdade, estava agora se deparando com a consequência disso. Sofre hoje a presença inegável daqueles que foram induzidos ao erro, quando deveriam ter sido educados, imantações irresistíveis devido à responsabilidade assumida diante da consciência alheia, constituindo-se de prisão afetiva com a finalidade de reajuste espiritual. Quer dizer, não existe nada por acaso. Até na doença, como diz o Andrei Moreira, a doença é um remédio, a doença não é um castigo, a doença é uma oportunidade. Outros casos, mulher, 22 anos, filha adotiva, perturbada com pensamentos suicidas, invariavelmente o adotivo experimenta isso. Primeiro, porque às vezes não sabe que é adotado, quando descobre, ele entra num processo de parafuso, né? Perturbada com pensamentos suicidas, comportamento antissocial, revoltada, mãe de uma menina de 3 anos, também envolvida sentimentalmente ela com pessoa irresponsável. A depressão aí, no caso, é associada a problemas hetero-obsessivos, ou seja, existem as entidades atraídas para ela que ficam colocando lenha na fogueira, jogando álcool no fogo. O que causa isso? Uma entidade espiritual viciosa e perniciosa, interessada na paciente, envolvendo-a com assédio durante o sono físico, que é uma possibilidade que o espiritismo abre, quando o seu corpo repousa, seja no cochilo ou seja no sono prolongado, o seu espírito está em atividade, provocando perturbações do sono e medo, facilitado inicialmente pela má conduta e maus hábitos da jovem, estimulada por amigos a uma vida mais liberal e independente, sem as responsabilidades familiares, inclusive, que é um comportamento típico do mundo atual. Caso seguinte, o homem, 30 anos, portador de certa alienação mental que o impossibilitava de uma coordenação motor eficiente, de uma agressividade e nervosismo evidentes e uma insônia severa. O distúrbio mental o deixava totalmente dependente dos familiares, causando-lhe depressão profunda por se sentir um peso, evidentemente, numa apatia quase paralisante, o que causa atos injustos e cruéis do passado, cometidos por ele, evidentemente, envolvendo também a mãe atual do paciente em sérias responsabilidades, ou seja, nós prosseguimos ligados àqueles que comprometeram-se conosco em relação às leis de Deus. Os sintomas se agravaram com um significativo sentimento de perda quando suas irmãs assumiram compromisso matrimonial, ou seja, ele devia sentir um certo apoio psicológico na presença das irmãs, e isso evidentemente se diluiu com o casamento das mesmas. Seguindo em frente, um tema recorrente em variadas mídias nas últimas décadas, porque você olha, antes dos anos 70, depressão não era uma coisa assim que se falava. Hoje qualquer um está falando da depressão porque todo mundo está envolvido, né? Ou tem alguém envolvido próximo. Então, hoje é recorrente nas mídias. Todo dia você vê assunto, esse suicídio da menina gerou um monte de considerações por parte de muita gente. A palavra depressão parece problema recentemente definido pelas ciências que se ocupam dos distúrbios do comportamento do ser humano. Isso é um fato. Nós vamos desdobrar a resposta em aspectos interessantes. Olha,
A depressão, também identificada anteriormente como melancolia, até Freud era melancolia. Você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, um comentário sobre a tal melancolia, né? Ela é conhecida da humanidade desde tempos recuados, por estar associada ao comportamento psicológico do ser humano. A Bíblia, especialmente no livro de Jó, dentre outros, nos apresenta vários exemplos desse distúrbio que ora aflige incontável número de criaturas terrestres. Podemos identificá-la na Grécia Antiga, considerada como sendo uma punição infligida pelos deuses aos seres humanos em consequência dos seus atos incorretos. Não está de todo errado. Só que não são os deuses, é a nossa consciência, é o Deus interior, né? Encontramos-la desse modo também presente no século IV a.C., graças a diversas referências feitas por Hipócrates. Mais tarde, no século II a.C., Cláudio Galeno estudou esse transtorno como sendo resultado do desequilíbrio de 4 humores, do sangue, da bilis amarela, da bilis negra e fleuma, que seriam responsáveis pelo bem-estar e pela saúde ou não dos indivíduos. Aristóteles assevera que Sócrates e Platão, como muitos outros filósofos, artistas, combatentes gregos, foram portadores de melancolia, que acreditava estar vinculada às capacidades intelectuais e culturais do seu portador. A Igreja Romana, a partir do século IV, também passou a considerá-la e defini-la, ligando-a à tristeza, sendo tida como um pecado decorrente da falta de valor moral do homem para enfrentar as vicissitudes do processo existencial. Posteriormente, esteve associada à fraqueza, passando a ser definida como mais severidade, como sendo um pecado cardinal, em razão de tornar os religiosos preguiçosos e amedrontados ante as tarefas que deveriam desempenhar. As lendas a seu respeito fizeram-se muito variadas e as discordâncias complexas vinculando-a, não raro, à bilis negra responsável pelo ato impensado de Adão ao comer a maçã no paraíso. A história da medicina também relata que já no século X, um médico árabe estudando a melancolia confirmou que a mesma resultava da referida e tradicional bilis negra. Com o Renascimento, porém, esse transtorno passou a ser tido como uma forma de insanidade mental, surgindo nessa época diferentes propostas terapêuticas de resultado duvidoso. É possível precisar em que ano essa mudança se opera? À medida que se processava o progresso cultural, a melancolia passou a expressar os estados depressivos e, a partir de 1580, tornou-se popular na literatura com características melhor definidas. Foi a partir do século XV que a tese de Galeno começou a ser superada e lentamente substituída por definições que abrangiam a natureza química e mecânica do cérebro, responsável pelo distúrbio perturbador. Não obstante, a descoberta da circulação do sangue por Harvey, que facultou a apresentação de novos conceitos explicativos para a depressão, esclarecendo que se podia tratar de uma deficiência circulatória, permaneceram ainda aceitos os conceitos ancestrais do Galeno, e, por efeito, a terapia se apresentava centrada nos métodos da aplicação das sangrias, dos purgantes, dos vomitórios, com o objetivo de limpar o corpo, eliminando os humores negros nefastos. No século XIX, ainda por um largo período, foi associada à hipocondria, responsável pela ansiedade mórbida, referente ao estado de saúde e às funções físicas. Logo depois, passou à condição de uma perturbação mental, de um estado emocional deprimido. A melancolia alcançou os homens e mulheres notáveis que não conseguiram superá-la e padeceram por largos períodos a sua presença, em alguns casos conduzindo-os a perturbações profundas e até mesmo a suicídios hediondos. Inúmeros poetas, escritores, artistas, religiosos, cientistas famosos não passaram sem sofrer-lhe a incidência cruel, dando margem a que alguns desavisados pensassem que se tratava da exteriorização da genialidade de cada um. A depressão é hoje classificada como sendo uma perturbação do humor, uma perturbação afetiva, um estado de mal-estar que se pode prolongar por tempo indeterminado. Foi Emil Kraepelin, psiquiatra alemão,
quem apresentou melhores análises sobre depressão no século XIX, classificando-a como de natureza unipolar, quando é menos grave, mais simples e rápida, e bipolar, quando responsável pelas associações maníacas. Aprofundadas pesquisas ofereceram novas classificações nos anos sucessivos, incluindo as melancolias de involução que se manifestam em forma de medo, de culpa e de vários distúrbios do pensamento. O psicanalista Freud sugeriu o luto como sendo responsável pela depressão, o resultado de perda de um ser amado ou de natureza outra. A perda, para ele, produz dilacerações psicológicas muito graves, gerando distúrbios comportamentais que se prolongam por tempo indeterminado. Mais 4 casos. Mulher, 35 anos, depressão acompanhada de certas fobias, ataxias, cefaleias, vontade forte de se matar e problemas psicológicos em relação a se engravidar. Sintomas agravados por indução hipnótica envolvendo centros bulbares, tendo sido retirado em cirurgia espiritual de um aparelho de origem psíquica, tipo metálico, encravado na nuca perispiritual da paciente, cuja função era levar estímulos irritantes a ela. No livro Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, 1970, existe uma referência a um caso desse, de uma pessoa que está, inclusive, numa condição inversa na área sexual, um homem, um corpo de mulher, e que, na verdade, tinha lá implantado na sua estrutura perispiritual um aparelho pelo qual ela era controlada remotamente e que repetia sistematicamente a mensagem de que ela devia se matar, não aceitar a sua própria condição. Mais tarde, o Robson Pinheiro, quando ele começou, estava bom ainda, depois ele ficou meio estranho, ele escreveu, ou melhor, psicografou um livro do Ângelo Antônio chamado Dos Tambores Angola, onde existe um engenheiro que está dentro de um quadro assim, cruel, trazendo em si um instrumento também encravado pelos espíritos desencarnados para dominá-lo remotamente. Outro caso, homem, 53 anos, boa índole, trabalhador, emocionalmente descontrolado, facilmente irritável, nervoso, insônia e depressão, sintomas típicos aí, né? Albergando pensamentos negativos, isso já é um caso nascido aqui, mas com o cara que vem de longe, é ele mesmo, né? Albergando pensamentos negativos, aquele cara que está sempre para baixo, sempre vendo tudo negativo, sempre vendo a chuva que não vai cair nunca, que vai vir, já sai com o guarda-chuva de casa. Atrai entidades afeitas à perturbação e destruição que usam suas energias para espalhar discórdia no lar. Ações em vida anterior determinaram esse comportamento, em que ocasionou a internação de um desafeto em quarto escuro, numa solitária, dentro de um hospital psiquiátrico, provavelmente por acusações indébitas, como acontecia na Inquisição, como acontecia na Idade Média, onde muitas pessoas foram levadas a morrer em masmorras, totalmente esquecidas e abandonadas, por articulações de pessoas mais poderosas econômica ou politicamente, né? E que, na verdade, desencadearam processos kármicos que esses agentes causadores vêm enfrentar agora naquele sintoma demonstrado ali. Mulher, 34 anos, sentimento angustiado, depressivo, sono conturbado, humor variável, dores musculares sem razão aparente, além de cefaleia periódica e intensa. Esgota-se com seus problemas, gostaria de estar em situações por muitos sonhos que acalenta, em outras situações por muitos sonhos que acalenta, sem nunca conseguir realizá-los. Perda da mãe aos 15 foi o que provavelmente desencadeou o início do problema, tornando-a obesa, se abandonou, arredia, afastada e introvertida. A invigilância dos pensamentos e sentimentos distorcidos, ajustando-se a entidades predadoras, evidenciando alto grau de revolta íntima que carrega consigo, recusando-se a reformular o mundo psíquico, renovando seus valores existenciais. A impressão que dá é que esse mundo espiritual que nos aguarda, de onde nós viemos, para onde voltaremos, só tem bandido, né? Não é isso. O que acontece é que a nossa sintonia é que seleciona aqueles que estarão ao nosso lado. Inconscientemente, nós, por ignorância, acabamos atraindo. A oração e vigilância, que é um remédio
receitado, prescrito pelo Jesus, não é levado em consideração, até porque passou a ser uma coisa banal dentro das concepções religiosas que acabaram, de uma certa forma, caindo em descrédito para as gerações dos anos 80 para cá. Não é? Os mais velhos provavelmente têm uma outra visão, mas essa moçada de hoje não tem a mínima informação a respeito de nada. Outro caso, mulher, 72 anos, professora, médium por 50 anos, o que também não é isenção de problemas, vivendo com a mãe que apresenta uma das pernas machucada, que a obriga a usar bengala, e uma irmã mais nova que sofre dos nervos. Quadro de estafa, desânimo, anorexia, emagrecimento e melancolia bem caracterizada, porque ela está provavelmente aposentada, afastada do trabalho mediúnico, e então ela fica exposta a essas influências da dependência da mamãe e da irmã, que é naturalmente um transtorno psiquiátrico. Dificuldade de renovação interior. Olha, a gente vê que o espiritismo, ele na verdade não opera mudança nenhuma em nós, se nós não quisermos mudar. Então, foi médium 50 anos, mas na verdade está experimentando na vida os problemas que qualquer outro enfrentaria. Então ela tem dificuldade de encarar as dificuldades como oportunidades de aprender, que deve ser coisa que ela falou muito para os outros, de adotar uma postura de autodisciplina para se, provavelmente, imunizar contra as influências do meio em que ela vive. O avanço das pesquisas em outros segmentos das ciências mentais permitiram outras conceituações. Quais seriam? Outros pesquisadores estabeleceram que a depressão poderia ser endógena, quando originada em disfunções orgânicas, portanto de natureza biológica e reativa, como consequência de fatores psicossociais, socioeconômicos, sociomorais, em razão das suas nefastas consequências emocionais. Outros observadores, no entanto, detiveram-se em analisar a depressão sob dois outros aspectos, de natureza neurótica e de natureza psicótica. A primeira é mais simples, com melhores possibilidades terapêuticas, enquanto que a segunda, por se caracterizar pelas alucinações e ilusões perturbadoras, exige procedimentos mais cuidadosos e prolongados. A depressão, seja como for considerada, é sempre um distúrbio muito angustiante pelos danos que proporciona ao paciente. Dores físicas, taquicardias, problemas gástricos, inapetências, cefalgia, sentimento de inutilidade, vazio existencial, desespero, isolamento, ausência total de esperança, pensamentos negativos, ansiedade, tendência ao suicídio. O enfermo tem a sensação de que todas as suas energias se encontram em desfalecimento e as forças morais se diluem ante a sua injunção dolorosa. A perturbação depressiva ainda pode apresentar-se como grave e menos grave, crônica ou distímica, cuja fronteira é muito difícil de ser estabelecida. Somente através dos sintomas é que se pode defini-las, tendo-se em vista as perturbações que produz nos pacientes. Nesse sentido, a somatização decorrente de estigmas e constrangimentos que lhe facultam a instalação pode dar lugar ao que Freud denominou perturbação de conversão, graças à qual um conflito emocional se converte em cegueira, mudez, paralisia ou equivalentes, enquanto outros psicoterapeutas, discordando da tese, acreditam que esses fenômenos resultem de perturbações físicas não identificadas. Por outro lado, a fadiga tem sido analisada como responsável por vários estados depressivos, talvez pela descompensação na liberação lá dos nossos neurotransmissores, especialmente a de natureza crônica, que se apresenta acima do nível tolerável de gravidade. Não obstante, a depressão também se manifesta em crianças e jovens. Hoje a gente tem notícias aí de muitas crianças, muitas delas até procurando casas espíritas, estruturada em fatores endógenos e outros de natureza sociológica, decorrentes do relacionamento entre pais e filhos, do convívio familiar e comunitário conflitivo. A gente tem consideração que, se for verdade, o que o André Luiz mostra lá no livro Missionários da Luz, sobre a existência de um planejamento prévio
de uma encarnação que reunirá espíritos desafetos entre si ou comprometidos entre si. E esse reencontro nessa dimensão, embora acertado nos bastidores, ele invariavelmente não se desdobra exatamente como tinha sido imaginado lá atrás. Porque vamos encontrar pais, às vezes, envoltos nas próprias necessidades de ajuste entre si, às vezes agressivos, às vezes frustrados, e que muitas vezes até, de uma certa forma, abandonam os filhos à própria sorte. Entregues à escola, entregues à criançada, entregues aos adolescentes amigos, recebendo influências dos mais variados tipos e se tornando criaturas também socialmente desajustadas, né? E isso, naturalmente, pode desencadear as tais depressões também. A mania, por outro lado, é mais severa em razão das alterações manifestadas no humor, que se fazem muito a miúde em proporções gravemente elevadas. Em determinado paciente, pode expressar-se como um estado de excessivo bom humor, de exaltação da emotividade em contraste com os acontecimentos vivenciados no momento, logo regredindo com rapidez para a depressão, as lágrimas, envolvendo sentimentos contraditórios que passam dos risos excitados aos prantos pungentes. No momento da exacerbação, o enfermo delira, acreditando-se messias, gênio da política, da arte, com demasiada valorização das próprias possibilidades. O aprofundamento das pesquisas revelaram outros sintomas e indicadores. Quais seriam? Vezes outras experimenta estados de temor, o ser humano, por acreditar que existe conspiração contra a sua vida e desejos, seus valores especiais. Apresenta-se em determinado momento palrador, mudando de conduta com muita frequência, ou então deixa-se ao abandono, sem higiene, aparecendo noutras vezes de maneira extravagante e vulgar. Nessa fase, torna-se sexualmente excitado, exótico e irresponsável, negando-se a aceitar a enfermidade e mesmo a submeter-se a tratamento adequado. A incidência do distúrbio depressivo apresenta-se quantitativamente maior no sexo feminino. Evidentemente, o sistema endócrino, hormonal da mulher é muito mais complexo, né? Nesse caso, podemos aduzir ao quadro geral as manifestações da depressão pré e pós-parto, que se originam em disfunções hormonais, conduzindo as pacientes a estado de grave perda do equilíbrio emocional e mental. Aí na Casa do Caminho, um caso interessante que apareceu foi de uma senhora que foi acometida dessa sintomatologia. A irmã estava cuidando dela, o nenenzinho deitado próximo ali, e na verdade a irmã saiu, descuidou 1 minuto para ir no banheiro, ela parece que se jogou na janela com uma criança, alguma coisa assim, que é aqui na Vila Mariana. Foi até notícia de televisão aí. Bom, nesse caso, podemos aduzir ao quadro geral as manifestações de depressão pós-parto. As influências básicas para a síndrome depressiva são muitas e podem ser encontradas nas crenças religiosas, nos comportamentos sociais, políticos, artísticos, culturais e nas mudanças sazonais. Por outro lado, a hereditariedade é fator decisivo na ocorrência inquietante, tanto quanto diversos outros de natureza ambiental e social, como guerras, fome, abandono, sequelas de enfermidades dilaceradoras. Pode-se, portanto, informar que é também multifatorial. Do ponto de vista psicanalítico, conforme Freud, Abraham e outros, a depressão oculta uma agressão contra a pessoa ou objeto oculto, ou seja, ela está se punindo, em relação ao passado mais remoto. Numa análise biológica, podemos considerar como fatores responsáveis pelo desencadear do distúrbio depressivo as alterações do quimismo cerebral no que diz respeito aos neurotransmissores como a serotonina e noradrenalina. Em uma análise mais cuidadosa, além dos agentes que produzem estresse, incluímos entre os geradores da depressão os hormônios esteroides, estrogênios, androgênios relacionados com o sexo, que desempenham um papel fundamental no humor e no comportamento mental. É claro que não estamos relacionando todas as causas que predispõem ou que dão origem à depressão. Antes, desejamos referir-nos muito superficialmente
há somente algumas daquelas que desencadeiam esse processo alienante. Nosso objetivo essencial neste momento é identificar o fator de natureza preponderante para depois concluirmos pela natureza predisponente. E esse essencial, importante, é o próprio espírito reencarnado, por nele se encontrarem íncitas as condições indispensáveis para a instalação do distúrbio a que faz jus, em razão do seu comportamento no transcurso das experiências carnais sucessivas. O espírito é sempre o semeador espontâneo que volve pelo mesmo caminho que ele percorreu, a fim de proceder à colheita das atividades desenvolvidas através do tempo. Mais de 4 casos. Homem, 36 anos, inseguro, frágil, cheio de incertezas quanto ao caminho a seguir. Tentativa de suicídio em anos anteriores. Problemas criados na existência atual em decorrência da invigilância, ou seja, a pessoa está exposta a todo tipo de influência, seja através das estimulações da mídia eletrônica, dos elementos como o celular. A falta de higiene mental o precipita em faixas mentais vibratórias inferiores, desperdiçando energias sutis. Outro caso, mulher, 33 anos, deprimida, num característico caso de obsessão, nascida no quadro do marido, apresentando comportamento estranho e depressivo, ou deprimido, ou seja, houve uma influenciação por causa do envolvimento do parceiro. Intromissão do espírito da mãe, olha que interessante aí o diagnóstico apresentado pela espiritualidade, né? Intromissão do espírito da mãe do cônjuge desencarnada, que emana um sentimento de ciúme, exercendo influência forte sobre o filho, numa tentativa de envolver o todo, efeito facilitado pelo tipo de sentimentos e emoções alimentados por ele, atraindo e mantendo a doentia sintonia com a mãe, né? Uma sintonia inferior, evidentemente emanada por ela. Homem, depressão devido a conflitos familiares decorrentes da rejeição ao filho recém-nascido e antes desejado. É uma depressão pós-parto, mas é mais ou menos o mesmo, né? O que determina isso? Encarnação de antigo desafeto, que é o filho que nasceu, que o atingia com vibrações nascidas em rixas antigas, que voltavam em nível psíquico, exigindo mudanças interiores no campo das tristezas, melancolias, angústias, ansiedades, transformando as sintonias mentais, aclarando a mente, esvaziando-a do material pesado e vicioso, acumulado no inconsciente como resíduos psíquicos deixados por queixas, reclamações, intolerâncias e irritações que geralmente atraem entidades espirituais que vibram nesse teor mental. Outro caso, mulher, 40 anos, acometida de crises de choro convulsivo, sem motivo aparente, a qualquer hora, momento ou situação. Chorava sem parar, mesmo conversando, o que a levou a abandonar o emprego por conta dessa situação. O que determina a indisciplina mental. Aconteceu aqui. Indisciplina mental, perdendo-se em cogitações de ordem material, na resolução de problemas do cotidiano e na lamentação pelos fracassos que continham o nosso viver, coisas absolutamente naturais, sobrecarregando a própria psicosfera em desalinho com preocupações mesquinhas e medíocres, agitações íntimas de menor importância. Por tudo que temos visto, não existem padrões, cada um de nós é um projeto personalizado de Deus mesmo, né? Em que momento podemos considerar o espírito como causador dos distúrbios depressivos? Ao reencarnar-se o espírito, ao reencarnar-se o espírito, melhor dizendo, o seu corpo espiritual, que é o perispírito para os espíritas, imprime no futuro programa genético do ser os requisitos depurativos que lhe serão indispensáveis ao crescimento interior e à reparação dos gravames praticados. Pelo que nós vimos lá 2 anos atrás, quando falamos da reencarnação, como é que se organiza uma nova existência, nós vimos que a partir, acho que da 4ª ou 5ª semana do surgimento lá do embrião, o corpo espiritual começa a se organizar
sob a influência do espírito, vai desenvolver esse novo corpo com características que deverão ser trabalhadas nessa existência que vai se materializar aqui daí a alguns meses, e evidentemente acontece aquilo que o cara está dizendo ali, ó. Futuro programa genético do ser, os requisitos depurativos, eles serão indispensáveis ao crescimento interior e à reparação dos gravames praticados. Os genes registram o desconcerto vibratório produzido pelas ações incorretas no futuro reencarnante, passando a constituir-se um campo no qual se apresentarão os distúrbios do futuro quimismo cerebral. Quando se apresentam as circunstâncias predisponentes, manifesta-se o quadro já existente das intrincadas conexões neurais, produzindo, por fenômenos de vibração eletroquímica, o transtorno que necessitará de cuidadosa terapia específica e moral. Não apenas se fará imprescindível o acompanhamento do terapeuta especializado, mas também a psicoterapia da renovação moral e espiritual, através da mudança de comportamento e da compreensão dos deveres que devem ser aceitos e praticados. Nesse processo, no qual o indivíduo é responsável direto pelo distúrbio psicológico, face aos erros cometidos, às perdas e ao luto que lhe permanecem no inconsciente, agora ressumam, o distúrbio faz-se inevitável, exceto se, adotando nova conduta, adquire recursos positivos que eliminam o componente kármico que lhe dorme interiormente. Ou seja, seria necessário realmente maior difusão dessas informações para que uma nova concepção existencial pudesse talvez ser formulada por cada um, né? Não são da lei divina a punição, o castigo, a vingança. Deus não castiga ninguém, isso somos nós que estamos fazendo. Mas são impostas a necessidade da reparação do erro, da renovação do equivocado, da reconstituição daquilo que foi danificado. O Espírito reflete o amor de Deus nele esculpido, razão pela qual está fadado à perfeição relativa, que alcançará mediante o esforço empreendido na busca da meta que lhe está reservada. São, portanto, valiosas as modernas contribuições das ciências da psique, auxiliando os alienados e depressivos a reencontrar a paz, a alegria interior, a fim de prosseguirem no desiderato da evolução. Nesse capítulo, não podemos esquecer aqueles outros espíritos que foram vitimados pelo infrator, que agora retornam ao palco terrestre a fim de crescer interiormente. Quando permanecem em situação penosa, sem esquecimento do mal que padeceram, amargurados e fixados nas dores terrificantes que experimentaram, ou se demoram em regiões fugitivas nas quais vivenciam sofrimentos incomuns, face à pertinácia nos objetivos perversos da vingança, são atraídos psiquicamente aos antigos verdugos, com eles mantendo um intercurso vibratório danoso que a estes últimos conduz a transtornos obsessivos infelizes, ou seja, são chamados processos obsessivos, né, graves. A Organização Mundial de Saúde tem uma classificação atual, né, a partir da CID-10. Nós reunimos aí os principais quadros ou definições apresentadas por ela. O primeiro caso é o transtorno depressivo maior, ou a depressão bipolar, unipolar. Esse é o tipo de depressão mais frequente e conhecido. Caracteriza-se por um quadro de humor deprimido, perda de interesse e prazer, energia reduzida, diminuição das atividades e, em casos mais graves, sofrimento, melancolia e incapacidade temporária, especialmente quando não tratado. O segundo caso da Organização Mundial de Saúde é a depressão bipolar. É o transtorno bipolar, que também é diferente de depressão, mas esse tipo consta nesta lista porque a pessoa experimenta episódios de humor extremamente deprimido que satisfazem os critérios para a depressão maior. É a alternância de momentos depressivos com períodos de extremos, eufóricos ou irritáveis, chamados mania, ou uma forma menos grave. A distimia é o transtorno depressivo persistente. Essa é uma forma de depressão crônica com duração mínima de 2 anos, de intensidade moderada,
quando o indivíduo fica predominantemente triste, desanimado, pessimista, sem vontade de agir, com pouca energia e concentração. Uma pessoa diagnosticada pode ter episódios de depressão maior, juntamente com períodos de sintomas menos graves. A depressão pós-parto, já citada. Os sintomas podem aparecer nas primeiras semanas depois do parto ou mesmo durante a gestação. Os sentimentos de extrema tristeza, ansiedade, exaustão podem dificultar que a mãe realize atividades diárias de cuidado do bebê e de si mesma. É bem mais grave do que a sensação de ansiedade que muitas mulheres experimentam após o parto, que normalmente desaparecem dentro de 2 semanas. Transtorno disfórico pré-menstrual, conhecido como TDPM, surge quase todos os meses no período que antecede a menstruação e deve cessar quando o ciclo se inicia. Assim como a TPM decorre de uma baixa de estrogênio, o hormônio feminino. Os sintomas, no entanto, são muito mais severos do que a tensão pré-menstrual comum, a ponto de deixar a paciente incapaz de exercer atividades por tristeza, irritabilidade, vontade de isolamento e muita indisposição. O transtorno afetivo sazonal é o nome dado à depressão durante os meses de inverno, quando há menos luz solar natural, em particular em países de clima temperado, onde os dias de inverno são curtos e a exposição à luz reduzida. A depressão de inverno, que costuma se repetir todos os anos, é acompanhada de retraimento social, aumento do sono e ganho de peso. A depressão psicótica ocorre quando uma pessoa tem depressão grave, sintomas psicóticos como ter falsas crenças, como delírios, e ouvir ou ver coisas perturbadoras que os outros não conseguem perceber também, as chamadas alucinações. Os sintomas psicóticos geralmente têm um tema depressivo com delírios de culpa, pobreza ou doença, podendo também ter um conteúdo persecutório. Finalmente, o transtorno depressivo induzido por substância, medicamento. Está associada à ingestão, injeção ou inalação de uma substância, como droga de abuso, exposição à toxina, uso de medicamento, e incluem os sintomas de um transtorno depressivo que persistem além da duração esperada dos efeitos fisiológicos da intoxicação ou período de abstinência. Mais 4 casos. Mulher, 43 anos, depressão e problemas com o marido. Há um verdadeiro turbilhão de espíritos devotados ao mal que acessam a sua casa, que é uma situação prevista aí pelas informações que o Espiritismo dá. Essa quantidade enorme de espíritos desencarnados que transitam conosco pelos ambientes por onde passamos, às vezes acabam se instalando no lar onde a proteção espiritual não existe, porque o indivíduo que ali mora é um cara também meio que vulnerável, provocando total descontrole em suas ações, entidades acompanhantes de pessoas que frequentam o seu lar, situação derivada da conduta invigilante dos componentes dessa família, com evidentes perturbações naquela pessoa que apresenta maior sensibilidade. Caracterizava-se assim um quadro obsessivo em todo o ambiente. Outro caso, mulher, 29 anos, quadro de depressão definido pelos sintomas de cefaleia, estresse, problema sentimental mal resolvido, momentos de muita melancolia, não conseguindo desligar-se dos problemas por menores que fossem, e uma dedicação intensa ao trabalho, como se fosse uma fuga, né? A causa é a vivência de emoções negativas, resultando em choque vibratório que altera a harmonia psicofísica, gerando sofrimentos variados, condição agravada pelas companhias espirituais que atraem por sua conduta mental instável. Mulher, 27 anos, depressão causada por dificuldades profissionais ampliadas por enorme complexo de inferioridade e grau avançado de inveja dos colegas já bem-sucedidos após muitas lutas. Muita insegurança e má companhia espiritual, atraídas por sentimentos inferiores, infestando o próprio mundo psíquico com pensamentos mórbidos que devem ser evitados. O Espiritismo fala que riqueza, pobreza, poder, submissão são situações que dentro do processo de evolução do ser se alternam
a cada nova existência. Muitas vezes, depois de uma existência onde, de uma certa maneira, detínhamos muito poder, muita riqueza, retornamos numa situação de escassez, de talvez falta daqueles recursos que nos sobravam e dos quais nós naturalmente nos servíamos com grande inconsequência e responsabilidade, né? Essa inversão de situação muitas vezes nos conduz, nos predispõe justamente a esses sentimentos de frustração diante do sucesso de outros que estão agora naquela situação em que estávamos outrora. Mulher, 20 anos, depressão identificada pela conduta agressiva, apática e si mesmada, relacionamento difícil com familiares, especialmente com os irmãos. Quadro derivado de comportamento rebelde e irresponsável da moça, facilitando o envolvimento de entidade obsessora sagaz, que inicialmente favoreceu as atitudes, deixou ela de uma certa forma mais à vontade, e pensamentos de satisfação pessoal, para depois apertar o laço, né? Para que a mesma se sentisse alegre com sua aproximação, enquanto ele providenciava vínculos a nível de circuitos psíquicos bem estreitos, capazes de passar energias vitais para ele, porque ele não deixava de ser uma espécie de um vampiro, né, das energias vitais da moça. Como a chamada obsessão influencia nos quadros de depressão? O cérebro do hospedeiro, bombardeado pelas ondas mentais sucessivas do hóspede em desalinho, recebe as partículas mentais que podem ser consideradas como verdadeiros elétrons com alto poder desorganizador das conexões neurais, afetando-lhe os neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina e outros mais, aos quais se encontra associado o equilíbrio emocional e do pensamento instalado plug na tomada perispiritual. O intercâmbio doentio prosseguirá atingindo o paciente até o momento quando seja atendido pela psicoterapia especial, qual seja a bioenergética, por intermédio dos passes, do reiki, do jorei, da água fluidificada, da oração, das vibrações favoráveis à sua restauração, a alteração da conduta mental e comportamental, que contribuirão para anular os efeitos morbosos da incidência alienadora. Simultaneamente, a desobsessão, que é o tratamento oferecido por muitas casas espíritas, mediante cujo contributo o perseguidor desperta para as próprias responsabilidades, modifica a visão espiritual, ajudando-o a resolver-se pela mudança de atitude perante aquele que lhe foi adversário, entregando-o a si mesmo também, se oferecendo aos desígnios insondáveis do Pai Criador. Nunca será demasiado repetir que na raiz de todo o processo de desequilíbrio mental e emocional, nas psicopatologias variadas, as causas dos distúrbios são os valores morais negativos do doente, em processo de reeducação, como decorrência das ações pretéritas ou atuais praticadas. Não existindo efeito sem causa, é compreensível que toda ocorrência infeliz de hoje resulte de atividade agressiva e destrutiva anterior. Nas poucas vezes, não poucas vezes, melhor, também se pode identificar na gênese da depressão um fator responsável pelo funcionamento sexual deficiente, receoso, frustrante, que induz o paciente ao desinteresse pela vida, à fuga da realidade. Desse modo, a depressão, mesmo quando decorra de uma psicogênese bem delineada, seja pela hereditariedade ou por fatores psicossociais e outros, sua causa profunda se encontra sempre no espírito endividado que renasce para libertar-se da injunção penosa a que se entregou. Assim sendo, aproxima-se o dia no qual a ciência acadêmica se dará conta da realidade do ser que transcende a matéria e cujas experiências multifárias, através dos renascimentos corporais, responde pelo binômio saúde-doença. Os estados depressivos podem resultar em patologias físicas. O André Luiz, que é presumivelmente um médico, né? Ele escreveu isso em 1938. Olha o que ele diz.
As depressões criadas em nós, por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Verificada a disfunção, toda zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana, qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes em devedor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou jugular-lhe a expansão. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células neste ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer. Isso ele escreveu em 58, que nesta doença imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares entre as células sãs do órgão em que se instalem, causando tumurações invasoras e metastáticas, compreendendo-se, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram o efeito das projeções do raio-x ou de radiações ultravioletas em aplicações impróprias. Emerge, então, a moléstia por estado secundário em largos processos de desgaste ou devastação, pela desarmonia que compele a usina orgânica a esgotar-se em vão na tarefa ingente da própria reabilitação no plano carnal, quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não as correntes benéficas do amor divino que circulam incessantes em torno de todas as criaturas por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, a todas estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. Por isso que técnicas como as sugeridas pela Louise Hay, que desenvolveu aquele conteúdo extraordinário do livro Você Pode Curar a Sua Vida, mesmo as técnicas lá sugeridas pelo Masaharu Taniguchi no livro Mente e Câncer, conseguem operar prodígios, porque os caras mudaram a forma de pensar e trabalharam em cima disso de uma maneira determinada, a ponto de reorganizar talvez os aspectos desarmonizados do corpo que estão desencadeando os processos cancerígenos, que é um dos temas mais impressionantes, né? É claro que isso aí se prende a causas atuais criadas pelo indivíduo dentro da própria vida. Aquelas que vêm lá do passado remoto podem talvez ser até abrandadas por esses procedimentos, mas dificilmente curadas, né? Mais 4 conexões. Mulher, 56 anos, muito infeliz, insegura, indecisa, sem encontrar-se na vida. O que determina isso? Mais uma vez nós somos levados a olhar o passado remoto. Consciência culpada do passado, sintomas ampliados quando sai do corpo pelo desdobramento natural do sono, onde ela se lembra das coisas que fez e o que a faz sentir-se deprimida quando ela desperta. Mulher, 37 anos, depressão evidenciada por ansiedade, irritação, desânimo, falta de vontade de viver, emagrecimento acentuado, vida conjugal desnorteada, confusa e difícil, insônia e pesadelos quando conseguia dormir, 2 filhos do segundo casamento. Ela se recusa em ver os recursos disponíveis ao seu lado, ou seja, ela só vê as coisas negativas, preferindo se acomodar a situações limitadoras e aparentemente confortáveis, o que desencadeia os sintomas da chamada depressão. Mulher, 62 anos, diagnóstico de depressão, queixando-se de inapetência, insônia e infecção intestinal generalizada, que por sinal a levou à hospitalização. Ambiente doméstico agitado, clima conturbado, somatizando problemas existenciais, de ordem pessoal e familiares, cobranças e culpas que paralisam suas forças,
não sendo percebidos problemas obsessivos no caso dela, é só o tal quadro de auto-obsessão, como dizia Inácio Ferreira e Wilson Ferreira de Mello. Homem, 45 anos, indícios de depressão, dores lombares, dispneia, queixando-se de sobrecarga de problemas. Resistência a acatar orientações espirituais recebidas em vários lugares, daqueles que vão em vários centros, por exemplo, procurados por pura vaidade, não aceitando a si mesmo, o que se reflete em atitudes cujas lembranças o perturbam intimamente. Disso se aproveitam espíritos inferiores, o pensamento é um imã, que incitam-no mentalmente, agravando o quadro de ansiedade e depressão, já que a insatisfação íntima é poderosa força desagregadora da personalidade, devendo ser neutralizada logo que apareça, pois as consequências dessa atitude mental não são nada agradáveis. Como evitar a depressão? Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual, pessoas que falem coisas boas. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para diante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum, trabalhando incessantemente para o bem geral, sem qualquer expectativa de compensação material e espiritual, ser voluntário, portanto, de vez que quem auxilia outros está particularmente auxiliando a si próprio. Um ideal nobilitante para a existência é encontrado por todos aqueles que o procuram, identificando-se com as tarefas da vida e com os dispositivos das leis de Deus. O que os espíritos nos recomendam para não sucumbirmos à depressão? O Emmanuel vai dizer o seguinte: se trazes o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se ferisse alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. Parentes difíceis repontam de todo o núcleo familiar. Trabalho é lei do universo. Disciplina é alicerce da educação. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Incompreensões com relação a caminhos e decisões que se adote são empeços e desafios na experiência de quantos desejem equilíbrio e trabalho. Agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Mudanças equivalem a tratamento da alma para os ajustes e reajustes necessários à vida. Conflitos íntimos atingem toda a criatura que aspire a elevar-se. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. Problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com estagnação. Compreendendo a realidade de toda pessoa que anseie por felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, sigamos à frente. E, finalmente, como tratá-la? Ou melhor, tem mais uma pergunta depois. A depressão pede o remédio do trabalho. A pessoa triste necessita ser motivada para as pequenas tarefas que consiga executar.
Na depressão, o médico pode ajudar muito, mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, não adianta nada. Quem sofre de depressão deve fugir da cama e do sofá. Faça qualquer coisa, ore, tenha confiança em Deus, não pense em morrer. A vida está em toda parte, não podemos ficar tristes com os nossos problemas. Somos filhos de Deus e estamos melhorando. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Não sei dizer quantas vezes eu vim para a reunião com uma certa tristeza, isso diz o Chico Xavier. Ouvindo a dor de tanta gente, a minha era insignificante. Quantos pais perdem os filhos e têm que continuar, não é mesmo? Não devemos ficar parados. Felicidade completa ninguém precisa esperar. Ora, vamos nos aceitar como somos e prosseguir com muita fé em Deus. E, finalmente, o que esperar no futuro em relação à depressão? Como ninguém pode deter o progresso que se multiplica por si mesmo, o amanhã constitui a esperança dos que tombaram nos processos perturbadores e degenerativos, quando encontrarão a indispensável contribuição dos cientistas e religiosos que, de mãos dadas, estarão trabalhando em favor da sua recuperação mental e orgânica. Não há como negar-se. Jesus Cristo é o psicoterapeuta excepcional da humanidade. O doutor, como é que ele chama? Que é o autor daqueles 5 livros do Cury, Augusto Cury. Ele é talvez um dos maiores analistas de Jesus. Você já leu os livros dele? Fantástico, psiquiatra paulista aí, né? Jesus Cristo, ele que também afirma isso aí, é o psicoterapeuta excepcional da humanidade, o único que pôde penetrar psiquicamente no âmago do ser, auxiliando-o na reestruturação da personalidade, da individualidade, facultando-lhe uma perfeita identificação entre o ego e o self, harmonizando-o para que não mais incida em compromissos degenerativos. Por isso mesmo, todos aqueles que lhe buscaram conforto moral, a assistência para a saúde combalida ou comprometida, física ou mental, defrontaram a realidade da vida, alterando a forma existencial do comportamento que lhes seria de inapreciado valor nas futuras experiências carnais. A ele, o médico das almas e dos corpos, a nossa sincera gratidão e o nosso apelo para que nos inspire na equação dos dramas que afligem a humanidade, tornando a Terra um lar melhor para se crescer moral e espiritualmente, onde os sofrimentos decorrentes das enfermidades de vária origem, de vária gênese, cedam lugar ao equilíbrio e à produção da verdadeira fraternidade, assim como da saúde integral. Então é isso.